o acordo coletivo do trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico. Negócio jurídico, pessoal, é o que nós fazemos, é os contratos privados. É o contrato de compra e venda. O juiz não vai poder analisar o conteúdo da norma trabalhista que foi negociada, mas só a forma. Vai analisar as partes, legitimidade, se ninguém foi coagido. Mas o seu conteúdo lá, a lei está afastando o judiciário. É um absurdo. Isso nenhuma lei até hoje no Brasil fez isso. E o pior é o seguinte, isso não foi passado, não foi divulgado, demonstrado aos trabalhadores. Ficamos muito discutindo aquela questão de pago pato. No final, o pato, a dívida que foi feita para a gente. Enquanto nós discutimos esse governo e a pessoa do governo, olha o que passou. E como que isso atinge a gente? Olha, o comércio guarapense, que eu acho que é o maior empregador da nossa cidade, o salário, as condições de trabalho discutido por convenção coletiva do trabalho. A União, que é uma grande empresa de Guararapes, lá o salário e as outras condições de trabalho é discutido por acordo coletivo de trabalho. E é justamente essas normas que atingem diretamente nossos trabalhadores que foi limitado de apreciação no judiciário. Então, por exemplo, o sindicato dessas categorias enfraquecidos pela norma, pela lei, vai tentar levar essa discussão ao judiciário e a lei fala que o juiz não vai poder apreciar o seu conteúdo. A nova lei permite a redução de direitos, renúncia de direito, e o Poder Judiciário não pode analisar o seu conteúdo, apenas a forma. Bom, pessoal, e o que o juiz então vai poder discutir? Quando o sindicato tenta judicializar uma discussão, uma disputa, por exemplo, percentual de aumento salarial. Olha, o sindicato X contra a empresa grande ou contra o sindicato das empresas, vai chegar lá no judiciário e falar assim, olha, o aumento que a empresa está propondo e não abre mão, não cobre a inflação. Vamos ter uma perda real de salário, que é condenar o trabalhador à miséria. Se a inflação, que é uma depreciação do teu poder de compra, diminui e o aumento não cobre nem a inflação, você vai ter uma diminuição salarial. Mesmo que você tenha aumento em percentuais menores, esse aumento significa ainda que será uma diminuição salarial, porque o teu poder de compra diminuiu. É isso que é inflação. Trocando em miúdos, ou seja, se este ano você compra uma Coca-Cola por R$5, o ano que vem você compra por 6, a inflação causou essa diferença. É isso. Se o teu aumento salarial não for suficiente para cobrir essa defasagem da moeda, você tem uma redução salarial. Então, que o juiz, quando chegar a disputa lá, por exemplo, de salário, o juiz vai analisar se o agente é capaz, o objeto é lícito, determinado ou determinado, forma prescrita ou não, defesa lei, ou seja, proibindo em lei. Então, como é que fica, pessoal? Colocou em xeque, colocou em voto de colisão a autonomia da vontade das partes com o direito do trabalho. E eu pergunto, e o consagrado princípio da irrenunciabilidade de direitos trabalhistas, como é que fica? Passar por cima de normas. E eu sinto vergonha, porque eu ensinei na faculdade que princípios de direito são bases sólidas para alicerçar as leis, as normas. E foi isso que eu aprendi na faculdade, estudando os livros grandes juristas. E a atual Câmara de Deputados e Senadores, o Senado Federal, passaram por cima das normas basilares de direito, causando insegurança jurídica a toda a população. Se as nossas leis atuais começar a contrariar princípios,
Vamos ter um Estado ditatorial. Como era, por exemplo, na ditadura militar. Porque o Estado dita a regra e nós apenas sabemos cumpri-las. Quando a gente entra com uma reclamação trabalhista ou discute direitos trabalhistas, mesmo que essas leis, esses direitos não estejam escritos em leis, o judiciário tem que apreciar a questão, porque o judiciário é o Estado dizendo o seguinte: olha, aqui neste país tem regra, eles têm que decidir. Então o juiz não pode falar assim: olha, não vou decidir porque não tem uma lei sobre determinado assunto. Como é que o juiz vai julgar? O juiz vai julgar, então, conforme jurisprudência, que é o conjunto de decisões dos tribunais, analogia, ou seja, vai comparar com outras leis. A gente utiliza muito o comparativo com as leis italianas, leis portuguesas, por equidade de outros princípios, ou seja, aplica os princípios de direito, normas gerais. E aí o que a nova lei trouxe? Para coibir isso também. Porque uma lei trabalhista nunca é fechada, sem discussão. Então o que os nossos queridos amigos fizeram? Colocaram uma proibição na atual lei, na reforma, para que o judiciário não interprete os artigos em favor dos trabalhadores. Aqui, ó, que é o parágrafo 2º do artigo 8º. Olha só. Súmulas e outros enunciados de jurisprudência ditados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais de Trabalho não poderão exigir direitos legalmente previstos nem criar obrigações que não estejam previstas em lei. Pessoal, pega essa parte aqui, ó. Nem criar obrigações que não estejam previstas em lei. Para vocês terem uma ideia, as horas intímeres, existe uma lei que determina o pagamento das horas intímeres, que é aquela hora de deslocamento, que é aquele período que nós perdemos da nossa casa até o trabalho. Como é que nós recebemos isso daí? Mas as empresas não querem pagar. Quando não estão na convenção coletiva, a obrigação de pagá-la, você vai até o judiciário e fala: olha, judiciário, a distância, a empresa tem local de difícil acesso, não tem transporte público, então o trabalhador perde tempo dentro do transporte e está à disposição do senhor, do empregador. A judiciário manda pagar. Como é que o judiciário brigou? Através de súmula. O que é a súmula? A súmula é a determinação do Tribunal Superior do Trabalho, dizendo o seguinte: nesta situação resolve-se desse jeito. Pois é, só que a nova lei, no parágrafo 2º do artigo 8º, falou o seguinte: não. O Tribunal do Trabalho, vocês estão proibidos de criar as obrigações que não estão previstas em lei. Mais uma tentativa de calar o judiciário. O judiciário que me causou um pouco de decepção também. Porque a Associação dos Magistrados do Trabalho está atenta à norma, já vi eles dando palestra, discutindo, inclusive a vice-presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho foi até o Congresso, lá discussores, tudo, mas sentaram-se no alto dos seus salários milionários e, no fundo, acho que até agradecem porque o salário é alto e o trabalho vai cair muito. Muito. E aí eu até faço uma questão, gente, qual é o interesse dos nossos legisladores, dos nossos representantes, tomar para legislar, criar leis em nosso favor? Pessoal, legisladores, deputados estaduais, federais, vereadores, têm duas funções basicamente para cumprir. Estão na Constituição Federal. Primeiro, legislar. Mas tem tanta lei, não aguenta mais lei. Precisava um método de colocar em prática essas leis. E depois fiscalizar o Executivo. Que talvez eu considere a maior obrigação atual. Cabe ao Legislativo fiscalizar o emprego da verba pública. Não criar essas aberrações como a lei, a reforma trabalhista. Bom, só passar um rápido comentário. Convenção Coletiva do Trabalho. São normas coletivas que são
entapuladas entre os sindicatos dos trabalhadores e o sindicato dos empregadores. Embaixo nós temos a Convenção Coletiva do Trabalho, o Acordo Coletivo do Trabalho, que é a norma de direitos do trabalho, a negociação do trabalho entre o sindicato dos empregados mais uma empresa ou um grupo de empresas. Em caso de conflito entre convenção coletiva e acordo coletivo, aplica-se sempre o acordo coletivo do trabalho. Esta foi uma reforma, porque o que falava a CLT antes da reforma? Dizia o seguinte: em caso de conflito em convenção coletiva do trabalho e acordo coletivo do trabalho, aplique-se aquela que é mais favorável ao trabalhador. Agora não, aplique-se o acordo coletivo do trabalho. Bom, pessoal, eu sei que ficou pequeno, mas o artigo 611-A diz quais são os direitos que podem ser negociados. São basicamente os direitos que não estão previstos no artigo 7º da Constituição Federal. Aquilo que escapa do artigo 7º pode ser negociado entre os sindicatos, através de norma coletiva, e também individualmente. Claro, pessoal, isso também não está classificado. Isso vai dar muita briga aí, muita discussão. Por quê? O pacto de jornada de trabalho, observados os limites constitucionais, ou seja, as 44 horas semanais, pode ser negociado. Então eu posso negociar com o meu trabalhador, por exemplo, dele trabalhar um pouco mais durante uns dias, compensar outros, ou aderir à escala de 12 por 36, que foi liberada qualquer tipo de trabalho. Né? Então eu posso discutir com o meu empregador, o meu sindicato pode discutir com o meu empregador a jornada de trabalho. Outra discussão que pode ser feita dessa forma, um banco de horas anual, mas isso já era feito. O intervalo entre a jornada, aí os alunos foram felizes na brincadeira. Eu posso propor a diminuição da hora do almoço para até 30 minutos. Houve uma alteração importante, que também não vamos falar mais à frente, que se você não cumprisse uma hora de almoço, pagasse a hora inteira, como hora extra, mais opcional, e aquela hora tinha características salariais, ou seja, tinha reflexo de 13º, FED, FGTS. Hoje não. Hoje o intervalo entre a jornada, que é a hora do almoço, virou uma verba indenizatória e vai pagar só a diferença da hora completa por minuto que faltava para completar essa hora. Então, se o cara fez 40, se você tem uma hora de almoço, fez 40 minutos e voltou a trabalhar, na regra atual recebe uma hora mais o adicional. Na nova regra, você vai receber 20 minutos mais o adicional, só que essa diferença de 20 minutos não integra, não cria reflexo, não deve ser nem férias, nem o FGTS. O que mais que vai poder ser negociado? Troca do dia do feriado, mobilidade de registro de jornada de trabalho, remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas percebidas pelo empregado, remuneração por desempenho individual. Pessoal, essa questão aqui do desempenho, tentou-se legalizar um negócio chamado prêmio, vamos falar mais à frente. Que absurdo. Vocês vão ver como é que vocês vão receber. Bem menos. Vamos lá. Prêmio incentivo à produção. Enfim. Depois eu vou disponibilizar esse material aqui. Pessoal, aí você tem o direito que não pode ser negociado. Vamos citar alguns. Seguro-desemprego, salário mínimo, salário família, repouso semanal remunerado. Ou seja, as verbas salariais você não pode negociar. Você não pode negociar. Só tem uma categoria que escapou disso daí. É quem ganha 2 vezes o teto do INSS, que é um pouquinho mais de 11 mil reais. Que aí a negociação é livre. Ok? É um bom salário. O direito da mulher também não pode ser negociado. E assim por diante. Está no artigo 611b. Aposentadoria, adicionais, enfim. Gente, essas regras que estão praticamente repete o artigo 7º, inciso da Constituição Federal. Vamos falar um pouco aqui da contribuição sindical. A contribuição sindical, ela foi abolida, não é obrigada a pagar mais.
não vai haver o desconto. Mas se o empregado autorizar, a empresa tem que descontar. Que é aquele um dia de salário nosso que é descontado. Pessoal, autorize. Ah, mas meu sindicato é isso e aquilo. Não, o sindicato é importante. E nunca foi como uma hora é. Nunca precisou tanto do sindicato como agora. Só que é o seguinte, contribua, participe, organize, exigir fechamento. Olha, cadê o dinheiro? Quanto que arrecadou? Para onde foi? O que vocês fizeram? Exijam, contribuam e exijam. Então, pessoal, essa parte do sindicato ficou com o artigo 545, 578, e sempre fala, qualquer coisa lá diz sobre a contribuição, fala, desde que prévia e expressamente autorizada, desde que eles devidamente autorizados, enfim, qualquer desconto de cunho sindical tem que ser previamente autorizado pelo trabalhador. Responsabilidade do empregador do grupo econômico. Aqui tem uma pegadinha do legislador. Tem uma parte que quem fez a reforma foi a molecadinha do pré. Agora tem uns trechos lá que foram profissionais. Nesse caso aqui foram profissionais. Pessoal, o que é a responsabilidade do grupo econômico? Imagina um grupo de empresário que tem um grupo de empresas também. Eles são sócios de um grupo de empresas, de marcas, enfim. Se você trabalhou para uma das empresas, para um desses empresários, você pode cobrar o seu direito trabalhista de qualquer empresa. Por quê? Porque o que os empresários fazem? Pega dinheiro de uma empresa, coloca na outra, um movimento, assim, vai escondendo esse dinheiro. Então, a legislação até está falando, você pode cobrar de cada um, desde que, atualmente assim, desde que seja no sistema vertical. Ou seja, uma empresa dependa da outra. Tem que haver, então, uma coligação de produção, de alguma forma, participação entre as empresas. Aí o legislador fez assim, não, vamos melhorar isso, os empregados. A reforma falou o seguinte, não, o grupo econômico é responsável pelo pagamento dos direitos trabalhistas dos empregados de qualquer uma das empresas. Então, se eu trabalho na empresa A, eu posso cobrar da B, C, D, enfim, qualquer uma. Mudou o sistema. Então, o que ele fez? Eles passaram do teu sistema vertical, caiu, e entrou o sistema horizontal. Qualquer grupo, qualquer empresa do grupo. Isso melhorou? Muito. Muito. Mas aí, nem fala aí, os mais antigos, não tem ponto sem nó, não é isso? Pô, nó sem ponto. Olha aqui, o parágrafo segundo. Sempre que uma ou mais empresas tendo embora cada uma delas responsabilidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou qualquer outra atividade econômica, serão para efeitos de relação de emprego solidários responsáveis empresas e cada uma das subordinadas. Legal, e aí foi o que eu falei. Olha só, aqui o pulo do gato, não caracteriza grupo econômico a mera identidade dos sócios, sendo necessárias para a configuração do grupo, a demonstração de interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas deles integrantes. Pronto. O parágrafo terceiro acabou de matar a ampliação dos direitos. Por quê? Como o Tribunal Superior do Trabalho decide hoje? Se A e B são sócios em várias empresas, o judiciário passa por cima. Não, tem interesse, vai pagar os direitos, enfim. Não tem discussão. A nova lei falou o seguinte, olha, o fato das pessoas serem sócios da mesma empresa não significa que são grupo econômico. A e B são sócios de uma empresa, por exemplo, sucalcooleira, mas são sócios também numa fábrica lá de tinta, são sócios numa fábrica, num grupo de posto de gasolina, e aí a justiça falou, olha, então, não são grupo econômico. Pô, professor, mas eles pegam dinheiro daqui, coloca ali, investe aqui, some aqui, né? Pois é. Agora o empresário tem essa possibilidade de esconder o seu dinheiro.
O fato de ele ser sócios em várias empresas não caracteriza mais grupo econômico. Atualmente o TST considera o fato de ser sócio grupo econômico. Por quê? Porque é muito fácil para o sócio esconder o dinheiro. É muito fácil esconder o dinheiro. Você vê grupos, sócios com empresas indo muito bem e outras falindo. Bom, outro ponto importante, pessoal, que teve alteração é a alteração contratual. Aqui teve uma leve vantagem para o empregado, mas também não faz diferença, porque a lei só trouxe aquilo que o judiciário já vem aplicando. Você vê, a justiça trabalhista é ativa. Então o judiciário só regularizou. Então, na prática não mudou nada, só formalizou a lei. Diz o seguinte: qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados. A mudança na propriedade, na estrutura jurídica da empresa não afetará o contrato de trabalho dos empregados. Muito bem. E com a reforma, como é que fica? Caracterizada a associação empresarial, os empregadores, vistos do artigo 10 e 448 da obrigação trabalhista, inclusive contraídas, à época, os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, não são de responsabilidade do sucessor. Ou seja, não mudou nada. Aquele que compra a empresa assume as obrigações trabalhistas e os contratos de trabalho não são interrompidos, continuam em vigor. O fato de você trocar o sócio, o dono da empresa, não altera o contrato de trabalho. Isso está mantido. Aí o que eles fizeram para dar uma melhorada? No parágrafo único, a empresa sucedida, ou seja, o antigo dono, responderá solidariamente com o sucessor quando fica comprovada a fraude na transferência. Então, quando o cara vende por pessoas que, em tese, não teriam condições de comprar aquela empresa para poder fraudar o sistema tributário e trabalhista, aqueles que saíram da sociedade respondem pelas obrigações adquiridas. Melhorou. Mas a Justiça do Trabalho já aplicava isso daí. Apenas formalizou. Só, claro, aqui tem uma exceção na lei de falência, que é aquele que adquira uma empresa através de leilão que pediu recuperação judicial, falência, adquire a empresa livre de qualquer ônus. Então, uma saída para o empresário é declarar a falência da empresa ou a recuperação judicial, que aí ele consegue vender a empresa e aquele que adquire, compra a empresa, adquire a empresa sem nenhum ônus, ou seja, sem nenhuma dívida. É o que aconteceu há pouco tempo com a Unial. A Unial pediu a recuperação judicial, foi autorizado pelo judiciário a alienação, ou seja, a venda, veio a empresa que está agora e adquiriu a empresa, e ela adquiriu a empresa sem nenhuma dívida. Quem responde pelo passivo até então é a antiga Unial. Professor, e se a antiga Unial não conseguir cumprir o contrato, os termos de acordo da recuperação? Sente e chora. Sente e chora. Porque nós vamos discutir, em caso de falência, sucata. A empresa foi vendida. E aí? Então, vamos torcer para dar tudo certo. Outra coisa importante, outro fato importante que trouxe a lei foi o seguinte: o sócio retirante, o cara vende a empresa, vende a cota dele. O cara vende a cota dele e, em tese, se acha livre das obrigações do grupo. É aquele cara que tem mais dinheiro, pega um laranja e coloca lá, e sai, enfim, acontece muito isso. O judiciário já falou que ele era responsável pelas obrigações até 2 anos, que é o limite das prescrições do direito trabalhista. Está sacramentado, colocou isso na lei. Só regularizar que já é. Né? O sócio retirante responderá solidariamente com os demais quando ficar comprovada a fraude na alteração societária decorrente de modificação do contrato. Ou seja, eu estou saindo, estou me livrando do problema. Vocês aí que fiquem. Há muitas empresas que o grupo societário é de aparência. O dono da coisa, do dinheiro é um só, e aqui ela fala: agora eu vou sair, levar o dinheiro, não vou pagar ninguém. Isso ele faz. Agora não, agora ele é responsável. Mas o judiciário, o TST, já determinava assim. Prescrição. Gente, aqui teve uma maldade. Como é que funciona a justiça do trabalho? Sem muita discussão, isso todo mundo sabe. Fim do contrato de trabalho. Acabou hoje, foi mandado embora hoje, não cumprir aviso prévio. Você acrescenta o prazo, o período de aviso prévio,
e conta 2 anos. A partir de 2 anos, acabou, você não pode reclamar mais nada. Prescreveu todo direito. Isso, pessoal, é do dia que você entra no processo. Bom, do dia que você entra no processo, ou eventualmente você não entra, do dia que rompe o seu contrato de trabalho, você tem 2 anos para reclamar alguma coisa. Do dia que você reclamou, entrou no justiça do trabalho, para buscar algum direito, retroage os seus direitos nos últimos 5 anos. Aquilo que está além dos 5 anos estão prescritos. Estão prescritos. Bom, até aí é a regra atual e não vai mudar. Tá? Então tem 2 anos para reclamar, no dia que entra no processo, retroage 5 anos. Se não entrar, prescreve-se e sem reclamação. Ok? E aí normal, legal, nos últimos 5 anos. Professor, mas eu trabalhei 10 anos da minha vida sem um direito lá, enfim, uma periculosidade. O eletricista reclama 10 anos sem uma periculosidade. Pois é, se você entrar com o processo, você vai poder reclamar os últimos 5. Você perdeu 5. 5 estão prescritos. Puxa, por que eu não entrei antes? Não entrou por falta de informação, porque nós podemos reclamar estando empregado. Acontece que é a consequência da demissão. Bom, mas onde está a maldade da nova lei? Olha que fala o parágrafo 2º, olha que interessante, ó. É um negócio que só juristas vão entender. E da área. Tratando-se de pretensão que envolve pedido de prestações sucessivas, decorrente de alteração ou descumprimento de pacto não é lei. A prescrição é total. Sempre foi parcial. Vou explicar isso aqui. Ó. Isso aqui é complicado de entender. Vejam só. Imagina que uma empresa paga habitualmente aos seus empregados alimentos. Ele dá uma ajuda de custo de alimentos de R$200 por mês. Está no contrato? Bom, pode dar ou não interessa. Mas não está em lei. A lei nenhuma determina pagamento de alimentos. Era um agravo. Então o empregado recebeu em um determinado tempo e, por regra de direito, aquilo acrescenta-se às seus vencimentos, à sua remuneração. É isso que é chamado de direito adquirido. A empresa tem uma dificuldade, vai lá e corta. Unilateralmente, não faz acordo nenhum, pacto nenhum, chama o sindicato, cortou, não paga mais. O fato da empresa parar de pagar não isenta ela da obrigação, porque é um direito adquirido do empregado. Ok? Passa-se lá 10 anos, o cara é mandado embora e o cara entra na justiça. Como é que é hoje? Hoje você vai falar assim na reclamação trabalhista: juiz, ele me pagou durante um determinado período alimentos. Cortou. Já faz 10 anos que ele não paga. O juiz vai condenar o empregador a pagar alimentos nos últimos 5 anos. Nos 10 anos que ele não recebeu, 5 prescreveram, e nos últimos 5 anos ele vai receber esses alimentos, que é um direito adquirido. Agora não. Com a reforma, essa parte que diz assim, a prescrição total, diz o seguinte, que do dia que o empregador parou de pagar algo que era direito adquirido, conta-se o prazo prescricional, 5 anos, a prescrição total. Eu não posso entrar, depois dos primeiros 5 anos, eu não posso entrar com um processo e pedir isso daí. Então vamos lá, para a gente entender. O empregador pagava, 2002, o empregador pagava alimentos no valor de R$200 por mês, não previsto em lei. Em 2004, parou de pagar injustificadamente o alimento. Em 2017, o empregado propõe ação trabalhista. Em 2017, a regra atual, você recebeu os últimos 5. Com a nova regra, com a reforma, estão prescritos, porque você conta 17, vai dar 2012 para 2004, 8 anos, está prescrito. Então essa é uma jogada da lei, que passou assim, desapercebidos. O jurista vai ter que ter um olhar atento em relação a isso. Outra aberração, pessoal, que foi legalizada, a prescrição intercorrente. Vejam só, você entra com uma ação trabalhista, você ganha, começa a fase de execução, que chamam de expropriação de bens.
Só que você não encontra o bem do devedor. O cara esconde. O carro está no nome da filha, a casa está no nome de sei de quem. Eu vejo muito na prática empresa no nome de filho, né, da esposa. Enfim, não encontra os bens. Não encontra. Aí procura através do sistema de pesquisa da justiça, Bacenjude, Renajude, Infojude, e não encontra. O processo é arquivado. Mas antes de arquivar, o juiz diz assim, ó, a parte exequente, diga o que entender de direito. O juiz passa a bola para a gente. Passa a bola para o empregado. O que vai acontecer? Se em 2 anos você não encontrar patrimônio suficiente ou alguma coisa no nome desse cara para você pegar, perdeu. Vai prescrever o teu direito de receber. Olha lá, já não está complementando aquela alteração das mudanças societárias? Grupo econômico? Não é mais grupo econômico sociedade? Então o cara que está te devendo tem uma empresa que vai muito bem, obrigado. Só que não foi caracterizado o grupo econômico no processo. Você vai poder cobrar daquela empresa? Você vai estar pedindo os dividendos. Mas e aí? Está sendo feito certinho? Está sendo registrado? Cadê meus amigos contadores aí? Ó? Os dois Renato. Renato, é impossível macular isso daí, né? Não dá para tirar, não tem, né? É impossível. Fica nem vermelho, cara. Não é mesmo? Então, pessoal, você tem 2 anos para encontrar bens. Agora, você acha que o cara que está devendo vai falar assim, não, põe esse carro no meu nome, né? Vai deixar dinheiro no banco? Sinto muito. Então você tem 2 anos. E a justiça já faz isso. Pega o problema, coloca no teu colo e fala, ó, o empregado, exequente, acha bens aí, procura. Você vê, né? Ficou mais difícil, porque você poderia ir ali na delegacia fazer um requerimento de informações de veículo, o nome da pessoa. Hoje não, só através do judiciário. O juiz manda fazer a pesquisa uma vez no sistema Renajude, não encontrou nada, você... É difícil, é muito difícil. Eu já pedi penhora de veículo que está no nome da esposa. Né? Como é um parcel de bens, metade por exemplo, do veículo que está no nome da esposa, teoricamente é do marido. Se é metade do marido, eu quero 50% do veículo. Teve juiz que deu, teve juiz que não deu. Aí você briga, tem tribunal que confirma, tem tribunal que não confirma, e aí o judiciário tem os seus problemas. Não é perfeito. Até o judiciário dar uma resposta final, o carro já foi embora. Né? Aí você vai lá penhorar, aí o cara que está com o carro agora alega boa fé. Não, eu comprei boa fé, não sei o quê. Teve situações que eu já mantive, a penhora, teve situações que o Tribunal Regional do Trabalho de Campinas, que é o nosso, já falou, não, aqui o coitado do menino. O menino é terceiro de boa fé, liberou o carro. Nesse caso, que eu falei por último, que estou recebendo que eu consegui penhorar outro carro. O cara está pagando, depois de 4 anos. Mas se fosse agora, para a regra nova, ia dar risada, cara. Ia fazer uma pensão, excelência, só passo 2 anos, prescrição intercorrente. Gente, dano extrapatrimonial, esse é um absurdo. A lei tabelou o dano moral. Quanto que vale o dano moral? Quanto vale se você sofre um acidente de trabalho e fica inválido de cama? Quanto que vale? A tua vida? Uma ofensa? Uma perseguição moral por anos? Quanto que vale a saúde moral do trabalhador? E fizeram um tabelamento. Agora vocês vão ver, isso é um absurdo. É a única lei do Brasil que tabela o dano moral. Aliás, na América do Sul eu não conheço outro país que tenha tabelamento de dano moral. Pessoal, o dano extrapatrimonial que a lei trouxe é o dano moral, o dano existencial e o dano estético. Vamos lá. O dano moral, ele não tem muita discussão, que é o dano provocado à honra, imagem, intimidade.
liberdade de ação, de autoestima, sexualidade, saúde, lazer, integridade física, que são bens juridicamente tutelados, inerentes à pessoa física. Então, essas brincadeiras jocosas, xingamentos, agressões, perseguições, cobrança de meta exacerbada, impossível de ser atingida, isso provoca um dano moral. Eu xingar, agredir, dano moral. Dano moral. Tem um negócio novo agora surgindo, e a justiça, alguns juízes mais atentos estavam já aplicando, que é o dano existencial. Você sabe aquela empresa que exige do empregado demais, como se o empregado fosse um patrimônio dela? O cara tem que trabalhar 24 horas, manda um e-mail, o cara à noite, liga pro cara, vem trabalhar, manda WhatsApp, mensagem. O cara é um escravo. O cara deixa de acompanhar o filho, deixa de acompanhar a esposa, não tira férias, não tem hora de almoço, não tem descanso, não tem finais de semana. O cara ganha bem, mas o cara é um escravo da empresa. O cara é humilhado. Pô, cadê o resultado? Cadê a planilha? Cadê isso? Cadê aquilo? Isso provoca danos, e esse dano é chamado existencial. É o prejuízo que o trabalhador teve por ser um escravo da empresa. Qual é esse prejuízo? Olha, deixou de fazer um curso, deixou de fazer uma faculdade, deixou de viver uma viagem, deixou de viver. O judiciário chama isso de dano existencial e gera uma indenização. E tenho certeza que muitos de vocês que aqui estão já sofreram esse tipo de assédio. Ou sofrem. Pessoal, está provado. O abalo emocional que isso provoca no trabalhador é irreversível. É irreversível. Bom, e o dano estético? O dano estético é quando você sofre um acidente e fica com alguma marca. E aí o dano estético ele era conjunto, era a mesma coisa do dano moral. Hoje não. Hoje o dano estético foi separado do dano moral. Tá? Então, sabe aquele acidente onde a pessoa se queimou, se cortou, enfim. O dano estético tem que ser indenizado de forma independente. Vamos lá. Onde que está o problema, gente? Está aqui, ó. Dano extrapatrimonial, que é o dano residencial, moral e estético. Ali falou o seguinte, olha, se for leve, até 3 vezes o último salário do ofendido. Se for média, 5 vezes o último salário, grave 20 vezes o último salário e gravíssima 5 vezes, 50 vezes. O problema é o seguinte, o que é leve, média, grave e gravíssima? A lei não explica. Então, a questão de morte. Veja só. Morte. Tem um artigo desses aqui, não vai dar tempo de a gente ficar procurando, que diz o seguinte, que a pessoa física tem direito ao dano moral, ao dano existencial e o dano estético. Quando você morre, você deixa de ser uma pessoa física, obviamente. Os direitos viram espólio. E aí? A lei não trouxe a inclusão da família, que é chamado dano moral por ricochete. Aquele dano moral que o familiar sofre por ver um familiar sofrendo ou morto no seu trabalho. A lei não prevê isso. E aí? Obviamente que o judiciário não vai afastar esse tipo de indenização, até porque seria um absurdo, né? Mas vai dar muita confusão. Eu tenho que fazer em 2 dias. Bom, e aí colocamos em conflito o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 3º, inciso 1, e aliás, ao contrário, no artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, que o Brasil tem que garantir a dignidade dos seus cidadãos, como pessoa humana, colocamos em xeque isso pelo valor do salário. Então, se você ficou de cama, ficou inválido, o patrão vai pagar 50 vezes o teu último salário. Agora, se o teu último salário for o salário mínimo, vamos arredondar. Vamos dizer que o salário mínimo é R$1.000. Você tem direito a 50 mil reais para recompensar o fato de você ficar inválido o resto da tua vida.
independente da tua idade. Contrato do autônomo, aí começa. Sabe aquela condição de negociação? Olha, se você quiser assim, se não quiser amém, porque eu posso contratar uma pessoa para fazer o teu serviço. E aqui então foi regularizado a reforma autônomo. O contrato autônomo, pessoal, afasta a qualidade de empregado. Está no artigo, isso não é teoria. Artigo 442b. A contratação do autônomo, cumpridas por este e todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade. Com sem exclusividade, eu posso contratar qualquer pessoa e essa pessoa pode mandar outro no lugar dele. Por quê, pessoal? Para afastar isso aqui, pessoalidade, que é uma das características da relação de emprego, mas nós vamos falar. Afasta a qualidade de empregado previsto no artigo 3º da CLT. Então, eu quero fazer alguma coisa lá na minha empresa. Só que, na verdade, isso daí é maculado. Porque eu pego esse autônomo, eu dou ordens, eu obrigo o cara a fazer. E vai ser difícil você hoje provar o vínculo de emprego. Lembrando, o que o juiz aprecia quando você pede vínculo de emprego? Essas 4 características aqui, pessoalidade, ou seja, não pode ser outra pessoa. Se é só uma pessoa que pode prestar o serviço, tem pessoalidade. Olha aqui, exclusividade, onde aqui, tá dando o golpe. O cara vai 6 vezes na empresa. Aí o cara mandou, em vez de quando, uma outra pessoa no lugar dele, para tentar quebrar isso aqui, pessoalidade. Aí o DP vai, não, manda o cara, em vez de quando, mandar outro no lugar dele aqui. Né? Os alunos da faculdade não vão fazer isso, tenho certeza. Onerosidade, mediante pagamento. Não eventualidade, ou seja, o cara tem um compromisso de ir e subordinação, recebe ordens. O autônomo, em tese, não pode receber ordens. Você contrata o cara e fala, olha filho, você vai pegar essas bolsas aqui e colocar aqui, E eu viro as costas e vou embora, pode fazer. Se eu chegar, não, tá errado, faz assim, faz assado. Isso é subordinação. E é muito tranquilo você caracterizar vínculo de emprego nesse tipo de coisa. O problema é que a lei está tentando driblar isso daí. Não, pega parte do seu problema e contrata autônomo. Eu já ouvi assim na justiça. Doutor, que absurdo. Que vínculo de emprego nada. Ele era freelance. Até hoje eu não entendi essa questão do freelance. O que é freelance? Freelance é o cara que se propõe a ser enganado? É isso? Eu acho interessante essas questões do judiciário, né? Não. Trabalhou 6 meses para mim, ficava lá na loja, tentando vender, mas era freelance, ia porque queria. O cara cumpria um horário, trabalhava sob regras, subordinado, e ele era freelance. Enfim. Agora, então, você vai ouvir muito freelance. Aqui, gente, toma cuidado com isso aqui. Isso aqui vai pegar. Contrato de trabalho intermitente. É assim, rapidamente. Eu contrato uma pessoa como meu empregado, assino a carteira dele e coloco lá na carteira dele, nas anotações gerais, que o contrato rege pelas regras do intermitente. O que isso significa? Eu vou pagar por hora trabalhada. Só que eu não sou obrigado a dar a ele um mínimo de hora por mês. Como é nos Estados Unidos. Foi uma cópia mal feita da lei americana. Então veja. Eu contrato o professor Roberto, um grande profissional, reconhecido, capaz, pessoa sensacional. Professor, eu quero você para trabalhar nos meus cursos. Roberto AC, assina a carteira de trabalho e fica feliz. Roberto, eu vou te pagar bem, vou te pagar por hora, fica tranquilo. Legal, professor. Quando que eu começo? Bom, você não começa. Eu só vou te chamar quando eu preciso. E aí o Roberto pode trabalhar no mês 10 horas, 15 horas, 6 horas. Eu só vou chamar ele nos dias que eu preciso. E eu vou pagar só por esses dias, por essas horas que ele trabalhou. Professor, mas o cara vai ganhar menos salário mínimo? Vai ganhar menos salário mínimo, está legalizado. Então eu posso contratar, por exemplo, um motorista e deixar ele em stand-by. Ou surgiu uma viagem de última hora. Aí o cara cata o caminhão e vai, volta. 6 horas de viagem, vou pagar 6 horas. Lembrando que o pagamento desse profissional vai ser um fim do trabalho. Ou seja, se ele trabalhar durante o dia, você vai receber no final do dia, se ele trabalhar 2 dias, você vai receber, então enfim. E você já paga ele o salário, 13º e férias proporcional.
E o FGTS e o INSS? Vai ser normal, recolher mensalmente. Gente, foi autorizado eu explorar. Ao final, senão não vai dar tempo de terminar. Né? Foi autorizado eu explorar o trabalhador na hora que eu preciso apenas. Quem que vai contratar uma pessoa para trabalhar 220 horas por mês? Se eu posso fazer isso? Tem área, lógico, obviamente tem área que não tem jeito, o cara tem que estar lá, trabalhar efetivamente. Mas as outras áreas que o trabalho não é terceirizado, como eu vou gostar, não. Eu ouço muito isso no antigo trabalho. Eu ia ficar lá vagabundando. E ainda me trouxe aqui. Legalizou isso. Então veja, pessoal, como é que funciona? A empresa convocará o empregado com até 3 dias de antecedência. O empregado pode recusar ou aceitar. Se aceitar, ele deve comparecer no dia do trabalho, sob pena de ser multado. Ou seja, a empresa, ainda se ele não for, a empresa pode cobrar 50% daquilo que ele ia ganhar. Se ele não aceitar o empregado, se ele não é empregado no trabalho, mas também não recebe. O pior é quando a empresa não precisa do empregado, o que traz insegurança financeira. Então, acabou essa questão de segurança financeira. Sabe aquele contrato, aquele dinheiro que o trabalhador tem, o seu contrato acabou. Pessoal, nos Estados Unidos existe essa regra, só que é diferente. Lá o cara tem que pagar, mesmo que o cara não trabalhe, um X mínimo mês. Então, se a empresa não chama o cara está garantido. Está garantido. Vamos lá. O contrato intermitente, pessoal, tem que ser um contrato escrito, convocação de 3 dias de antecedência, concordância ou recusa do empregado. O empregado tem que responder 1 dia útil. No silêncio significa recusa. Se a empresa convoca, mas não fornece o trabalho, ela também é multada. Mas você acha que vai aparecer isso daí? Quem que vai controlar isso? Essa é a pergunta aqui do CICAP. Pessoal, quem que vai controlar isso daí? Nós temos 2 órgãos fiscalizadores, sindicato e Ministério do Trabalho. Você já viu o Ministério do Trabalho fazendo alguma coisa? É um órgão importantíssimo, um órgão, sabe, tem uma importância social, controla o trabalho escravo, a exploração infantil, enfim. Mas não tem fiscais suficiente. Só para quem? O sindicato. O sindicato que a própria lei faliu. E o interessante, pessoal, é que isso não foi passado para a gente. Tudo isso aconteceu na surdina. E o povo brasileiro não sabe, não conhecia essas alterações antes de elas serem votadas. Quando o sindicato se mobilizaram para ir para Brasília, foi tarde. E eu vi assim, inclusive os alunos. Olha lá os vagabundos lá, quebrando tudo em Brasília. Multa se não comparecer, pagamento ao final de cada período. Se o período de trabalho for diário, ele vai ter que receber no final do dia o salário. O salário assim, vai dividir o salário da categoria por 220, o valor da hora, pega isso e multiplica pela hora trabalhada, acrescenta os 10º proporcional, férias mais um terço proporcional, DSR e adicionais legais. O INSS e o FGTS são mensais. E 12 meses de férias, cada 12 meses trabalhado, um mês de férias que a pessoa não pode ser convocada. Além de ganhar pouco, ele não pode ser convocado nas férias. Boa, aqui não, né? Jornada parcial. Teve alteração, pessoal. Outra jogada aqui, ó. Outra jogada de presta atenção. Como é hoje, pessoal? O cara pode, hoje a jornada parcial é assim, ó. Posso contratar o cara para trabalhar parcialmente? Pode. E se for uma imitação, uma tentativa de imitação de uma lei americana, que não deu certo no Brasil, não pegou, mas agora vai. As alterações vai, fica interessante, sabe por quê? Veja só. Como é hoje? A jornada parcial de trabalho é no máximo 25 horas por semana, não permite hora extra, férias é de 8 a 18 dias, não é de 30 dias, e não pode converter as férias em abono pecuniário, ou seja, você não pode vender parte das suas férias. É a regra atual. Uma cópia da lei americana, que não pegou no Brasil. Mas por que não pega? Pessoal, é muito simples. Por que as leis americanas não pegam no Brasil? Diferença de salário, só isso. Se o salário brasileiro fosse um pouco melhor, as leis americanas seria perfeito para a gente também. Então, o trabalhador brasileiro se propõe a trabalhar muito mais para poder ganhar menos, mas precisa sobreviver. Vejam, e como é hoje? Como é que vai ser a regra nova?
olha lá, de 25 horas para 30 horas semanais, 100 hora extra. Quem trabalha 30 horas semanais são 100 horas. 30 horas semanais dá 6 horas por dia. Tá? E são proporcionais. O salário não é um salário integral, é proporcional. É proporcional. Máximo. Olha só, se o cara trabalha 26 horas por semana, ele pode fazer 6 horas extras. Isso, olha só que interessante, né? Não, meu contrato é parcial, eu trabalho 26 horas por dia. Por semana, perdão, por semana. Só que eu posso fazer 6 horas por semana. Vai dar 32. É próximo da regra atual, 40 ou 44 horas semanais. Vocês entenderam? Eu vou pagar o cara como parcial, basta eu acrescentar 6 horas extra. Então eu posso explorar, olha só, soma isso daqui, ó. 26 horas semanais mais 6, 32, próximo de 44. Então eu posso contratar parcial, pago parcial, e eu tenho quase um trabalhador integral. Então daqui a pouco as vagas vão ser assim, ó. Eu ouço muito a reclamação assim, não, tem que entrar 8 horas, mas você começa a trabalhar às 9. Vai ver o WhatsApp, Facebook, vai lavar calçada, limpar calçada, fica o dia inteiro conversando lá fora, não faz nada. O cara fala, não, vai trabalhar meio período, tá bom. Vou pagar metade do salário da categoria e ainda, quando tiver alguma coisa para fazer, faz hora extra. Então, dificilmente, dependendo da área de atuação, vão se contratar por 8 horas diárias. A não ser se o trabalho for de produção. Porque quanto mais horas trabalhadas, melhor. Remuneração e salário, pessoal. Aqui teve alteração também. Veja só. Integrava o salário. Importância fixa, ou seja, aquilo foi combinado, o salário é categoria. Comissões, integrava o salário. Percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagem, que excedesse 50% do salário. Então o cara fazia viagem, se aquele montante no final do mês superasse 50% do seu salário base, aquilo lá entrava como salário. Por que é interessante? Porque aí você tinha reflexo no FGTS, no INSS, no 13º, nas férias, no DSR, e assim, no aviso prévio, que é uma média, e assim por diante. Como é que ficou a nova regra, pessoal? Apenas importância fixa, ou seja, o salário da categoria, gratificações legais. O que são as gratificações legais? Os adicionais legais, precocidade, insalubridade, noturno, e as comissões pagas pelo empregador. Isso aqui tudo, ó, acabou. Onde está o problema? Gratificações. Se você atingir a meta, eu te dou uma gratificação. Você ganha R$1.000, mas se você atingir uma meta, eu vou te matar de trabalhar. Se você conseguir atingir a meta, eu dou mais 1.000. E você sai que nem uma besta desembestada, que uma mula desembestada, correndo atrás do prejuízo. Você percebeu, ó, que jogada sensacional? E essas gratificações agora não são salário. Então, o que vai contar como salário? R$1.000. Então, o meu 13º, as minhas férias, tudo isso vai ser recolhido com base em R$1.000. E os outros R$1.000? Os outros R$1.000 é gratificação, é verba indenizatória. A verba indenizatória não incide as contribuições legais. Imagina você numa fábrica de calçado, onde você tem que colar não sei quantos pares de sapato no dia. O cara falou, eu não sei, não faço ideia. Você tem que colar 1.000 pares por dia para ganhar o seu salário. Se você colar mais 1.000, eu dobro o seu salário. Né? Salário in natura teve uma pequena alteração, mas continuou praticamente a mesma coisa. Isso aqui dispensa a gente fazer mais comentários. Teletrabalho. Outra alteração complicadíssima. Pessoal, teletrabalho foi o nome dado ao empregado que trabalha em casa. Ok? Então veja. Mas não vamos falar mais à frente, tem um quadro próprio para teletrabalho, mas não vamos falar mais à frente, tá bom? Mas é aquele trabalho que nós realizaremos em casa. Imagina você que trabalha no escritório, faz a folha no escritório.
se mata no escritório. O teu patrão pode falar, vamos fazer o seguinte, trabalha na tua casa, vai ser melhor para você. Você convive com a tua família, né? Legal. E a estrutura? Quem paga? A lei é omissa. E quantas horas eu tenho que trabalhar? Eu tenho hora extra? Pelo trabalho não tem jornada. Se não tem jornada, não tem hora extra. E na época de imposto de renda? E no fechamento da folha? Enfim, vamos negociar com nossos patrões, já que a lei disse que nos deu força para isso. Bom, pessoal, salário isonômico ou equiparação salarial. É assim, ó. Imagina os empregados de uma empresa que executa a mesma função, com a mesma qualidade técnica, e não tem diferença na função de mais de 2 anos. Ou seja, foram contratados próximo do outro. Só que um ganha R$1.000 a mais que o outro. Vamos colocar um cargo nisso. Vamos imaginar 2 torneiros mecânicos. Os caras chegam na empresa e executam a mesma tarefa. Cada um tem um torno, executa a mesma tarefa, as mesmas peças. Foram contratados, adquiriram a função, ou seja, foram promovidos a função de torneiro quase na mesma época. Essa distância não é maior que 2 anos. Só que um ganha mais. Por quê? A lei proíbe. Você entra na justiça, pede equiparação salarial, prova que é torneiro mecânico como o outro, faz as mesmas peças, e a empresa é obrigada a pagar as diferenças salariais desde o início, vocês assumiram a função, tudo corrigido, tudo bonitinho. E agora? Como é que funciona isso? Com a nova lei? A nova lei diz o seguinte: você tem que ter identidade de função, trabalho de igual valor, igualdade de produtividade, mesma produtividade, mesma perfeição técnica, diferença de tempo de serviço para o mesmo empregado, não superior a 4 anos, e diferença na função de 2. Ou seja, imagina um cara que está na empresa há 10 anos e foi promovido há 2 anos como torneiro mecânico. Aí entra outro cara como torneiro. Esse cara que entra ganhando menos, metade do salário. Faz o mesmo serviço. Vai poder reclamar a diferença salarial? Não. Por quê? Porque o outro cara está na empresa há mais de 4 anos lá. O tempo de empregado na mesma empresa, faz a diferença agora. E não fazia. Então aquele cara que foi sendo promovido vai ter vantagem. Vai poder ter vantagem. Não significa que tem que ter. Então, mas desculpa, não, mas esse cara aqui começou aqui já faz algum tempo. Há mais de 4 anos. Então o cara que entrou na área, na mesma função, não pode. Hoje não. Hoje a justiça analisa não o tempo de empresa, mas o tempo na mesma função, que não pode ser superior a 2 anos. Se tiver dentro do período de 2 anos, é obrigado a equiparar o salário. Vai mudar. E outra mudança importante, no mesmo estabelecimento empresarial. Como é que fazia? A empresa tem um torneiro em Guararapes, tem um torneiro em Araçatuba, um torneiro em Medina Abreu. Os caras entraram na mesma época, têm o mesmo trabalho, mesma quantidade, enfim. Só que o cara de Araçatuba ganha o dobro do cara de Guararapes. Hoje você pode entrar pedindo, olha, é da mesma empresa e tal. O juiz vai conceder. E qual a regra nova? Não. Por quê? Tem que ser no mesmo estabelecimento empresarial, ou seja, na mesma empresa. Então a empresa vai poder prestigiar as mesmas categorias em cidades diferentes. O que não é justo. Qual é a diferença do torneio mecânico? Tudo com o torneio mecânico Guararapes, se eles trabalham no mesmo período, no mesmo tempo, com a mesma técnica, com a mesma quantidade. Outra coisa. As regras de equiparação salarial, definidoras dos critérios, não prevalecerão quanto o empregador tiver pessoa organizada em quadro de carreira e adotar por meio de norma interna. Os quadros de carreira das empresas hoje tem que ser registrado, homologado no Ministério do Trabalho e Emprego para ter validade. Então você tem aquele tal do júnior, pleno, sênior, de determinada categoria, enfim, analista, gerente, Deus, enfim. Os planos de carreira tem que ser homologado. Não basta a empresa criar e colocar no mural, não tem validade isso daí. Porque não tem publicidade. A partir do momento que eu homologo isso daí no Ministério do Trabalho, isso daí não tem publicidade, então não tem validade. Então eu posso, por exemplo, ter o torneiro mecânico pleno e o júnior.
Pode ter diferença salarial entre eles? Pode, desde que esse plano de carreira seja homologado lá no Ministério do Trabalho. E agora? Agora essa obrigação de homologação no Ministério do Trabalho e Emprego caiu. Basta eu ter um quadro organizado, onde não preciso do sindicato, e eu vou lá, coloco esse quadro de carreira, coloco ele lá no mural, e está valendo. Eu faço o que eu quero com o meu quadro. Então, se no meu quadro, lá naquelas folhinhas que estão nos murais da empresa, diz o seguinte, que por alguma razão o cara que tem um mês a mais de trabalho, é pleno, foi promovido, tem que ganhar mais, e você não consegue parar o salário. Agora você é obrigado a adivinhar o quadro, porque isso não é feito um treinamento, um trabalho, vai estar lá no mural, você vai lá ler e se vira. E as promoções, como é feito? Do jeito que o empregador quer. E nós sabemos como funciona essa questão de promoções dentro das empresas. E aí o intervalo interjornada, que é aquela hora do almoço ou de janta, que é um intervalo para descanso, alimentação e higiene do empregado. O que fala, pessoal? Que o intervalo interjornada pode ser de no mínimo 1 hora, hoje, pode ser de no mínimo 1 hora, no máximo de 2. Se você fizer menos de 1 hora, isso para quem tem a jornada de trabalho acima de 6 horas. Se você fizer menos de 1 hora, a empresa é obrigada a te pagar a hora inteira de almoço. Professor, mas o cara ele descansou meia hora, ele almoçou meia hora e voltou meia hora antes. Tudo bem, a empresa é obrigada a pagar 1 hora inteira, mais 50%. E esse valor, ele é salarial. Vai ter reflexo, 13º, nas férias e tudo mais. Legal, é a regra atual. É uma punição para o empregador que não permite que o seu empregado se alimente e descanse. E como é que vai ser? Como é que fica na regra nova? Pode ser combinado, isso individualmente, isso é uma das alterações possíveis, um acordo individual de 30 minutos. Eu posso reduzir de 1 hora para 30 minutos. E se continuar 1 hora e o empregado não descansa 1 hora, ele vai ter direito a 30 minutos de hora extra, acrescido de 50%, que é só a diferença do período que ele não descansou com aquilo que ele descansou, mais 50% de adicional de hora extra, mas isso não integra mais, não é considerado mais verbas salariais, e sim indenizatórias. Isso não dá reflexo mais dessa férias. Vocês entenderam? Então fica barato para o empregador. Se ele não conseguir um acordo com seus empregados, para que a refeição seja feita em 30 minutos e ele voltar a trabalhar, ele obriga o cara a trabalhar antes e indeniza o cara. Como é que fica as horas extras? As horas extras ficam da seguinte forma. Já é assim. Apenas foi previsto agora, foi regularizado. Você pode fazer um acordo individual com o empregado de compensação. Então o cara faz hora extra e depois eu dou descanso para ele. Normal, até aí seria uma novidade. Perfeito? A novidade, o que acontece hoje é o seguinte: se o cara faz hora extra habitualmente, ou seja, quase todo dia, descaracteriza esse acordo individual. Mesmo que o empregado tenha compensado em descanso, a empresa é obrigada a pagar as horas extras mais 50%. Acontece o seguinte: como é que fica a nova regra? As horas extras habituais não descaracteriza mais o acordo individual. Então eu posso fazer um combinado do cara compensar, mas eu posso exigir hora extra dele todo dia. E o que o cara pode cobrar de mim? Se ele compensar em folga, só 50% do adicional. Então é assim, ó, é uma liberdade de eu explorar o empregado além das horas da 8ª hora diária. Basta eu pagar ele os 50%. Banco de hora.
Uma mudança sensível, a regra continua praticamente a mesma. A única alteração é que o banco de hora anual tem que ser feito através de acordo coletivo ou convenção coletiva, e se for semestral, pode ser contrato individual. Então o empregador pode combinar com o seu empregado um banco de hora de 6 meses. Basta no final ele dar em folga. Qual é a vantagem, professor? Do empregador, um monte. O cara fez hora extra, no final do semestre ele dá em folga para o cara. E para o empregado? Não sei, aí que cada um vai ter que analisar a própria situação. Folga interessante? Tem gente que tem filho pequeno, que quer viajar, enfim, vale a pena. Outros não. Aí é uma questão individual. O problema está onde? Na iniciativa de compensação. Como é que vai ser acordado isso daí? Se é matéria de acordo individual. De quem que é a iniciativa? É do empregador ou do empregado? Em regra, a compensação é do empregador. Bem como as férias. Tirando algumas regrinhas. Então, quem vai determinar quando o empregado vai compensar é o empregador. Esse é o problema. Pode combinar isso, professor? Pode. Você acha que o empregador vai abrir mão disso? Regime de trabalho 12/36. É um regime diferenciado. Esse regime de trabalho 12/36 tinha que ser autorizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego para ter validade. E ele não podia ser o trabalho onde tinha trabalho periculoso ou insalubre, devido ao dano que ele provoca no trabalhador pela quantidade de 12 horas seguidas de trabalho. Hoje não. A reforma não. A jornada de 12/36 é livre, pode ser pactuado livremente entre as partes, através de acordo individual, não precisa de participação do sindicato, mas pode ser previsto também através de acordo coletivo ou convenção coletiva, e pode ser inclusive nas áreas perigosas e insalubres. Então o cara trabalha numa área com veneno, produto químico, que vai matando ele aos poucos, 12 horas por dia, e ele pode trabalhar então nessa escala de 12/36. E tem mais. O intervalo de refeição, as horas, a intrajornada, pode ser concedida, que não descaracteriza as 12 horas, ou pode ser indenizado. Aí o cara nem intervalo tem de almoço, é 12 horas seguidas. Pessoal, através de acordo individual. Como é que vai funcionar esse acordo? Bem sabemos. Renato, vocês vão trabalhar agora na escala 12/36, o hora do almoço eu vou indenizar, vou pagar uma hora extra com um adicional de 50%, não integra os reflexos dessas férias, por diante. Você quer? Não quero. Renato, foi legal trabalhar com você. Está feito o acordo. Ora, essas necessidades imperiosas. Em regra, pessoal, o empregador não pode obrigar o trabalhador a fazer hora extra. O cara tem vida, o cara pode estudar, tem família. Imagina a mulher. Tenho grande respeito pelas mulheres pela dupla jornada, porque além de desenvolver o mesmo papel, ou a melhor que o homem no local de trabalho, ela é obrigada a cuidar da sua família quando ela chega na sua casa. Vai cuidar dos anseios dos seus filhos, da casa, do marido. Uma mulher tem uma jornada diária no mínimo de 12 horas. Agora, ela pode se recusar a fazer hora extra. Não posso, eu tenho minha família. O trabalhador em geral, olha, eu estudo, eu faço faculdade, vou para a escola. E agora? Agora o empregador pode obrigar eles em caso de necessidade imperiosa. Não há uma definição sobre necessidade imperiosa. Necessidade imperiosa quando você precisa, aconteceu algo extraordinário, aquilo que sai da rotina, e você precisa do teu quadro trabalhando, ou, por exemplo, uma máquina quebrou, pegou fogo numa parte, ou ampliou, enfim. Você precisa dos seus empregadores trabalhando, você pode obrigá-los a trabalhar. Como funciona antes da reforma? Você só pode obrigar os seus empregados a trabalhar fazendo hora extra se o Ministério do Trabalho e Emprego autorizar. E agora? Agora não. É um ato unilateral do empregador. Preciso de vocês aqui na empresa. E se eu me recusar? Ato de insubordinação. Artigo 482. Se não me engano, a linha A. Passivo de advertências, suspensões e, finalmente, justa causa.
E olha aí a nova figura, teletrabalho. O teletrabalho, pessoal, presta atenção, isso aqui vai pegar, hein? Isso aqui vai pegar. Olha, vamos imaginar que essa faculdade aqui, eu acho que o sistema educacional não vai acontecer, mas essa faculdade, se fosse escritórios ou uma área de produção, telemarketing, por exemplo. Para manter isso aqui funcionando, faxina, energia elétrica, enfim, toda a estrutura tem um custo. O que o empregador pode fazer? Pessoal, agora é o seguinte, vocês vão trabalhar na casa de vocês. Vocês vão trabalhar na casa de vocês, normal, contrato de trabalho normal, valor minerado, certinho. Ele vai acabar com esse custo que ele tem fixo. O pessoal da administração pira com isso. Estuda muito custo. Que maravilha. O que vai ser então a empresa? Um escritorinho no centro. Onde vão estar os seus empregados? Isso nas casas deles. E o custo dessa operação? Aí que está a CELEU. Quem que vai bancar isso daí? Vamos dar uma olhadinha nisso daí? Pessoal, quais são as vantagens do teletrabalho? Que é o trabalho executado fora da sede da empresa. Maior convívio familiar. Evita perder tempo com deslocamento. Imagina uma cidade que nem São Paulo. Né? Quanto tempo se perde no trânsito lá? Então, se fica na tua casa, você começa a trabalhar sem perder tempo. Custo de transporte. E tem o custo social, pessoal, que hoje é colocado na balança, que é a poluição, congestionamento, estacionamento, essas coisas. O custo social disso tudo. Desvantagem. Desrespeito à organização sindical. Se eu não me reúno com meus amigos de trabalho, com meus colegas de trabalho, como é que eu vou me organizar? Como é que eu vou exigir? Como é que nós vamos reivindicar? Olha aí, ó. A lei já mandou a gente negociar. E aí eu não vou nem reunir com meus colegas para cada um na sua casa. Prejuízo do convívio do lazer, risco de não desvencilhamento do trabalho. O teu trabalho está na tua casa. Eu não sei como é que vocês são, mas a Vanessa, minha esposa, sabe. Eu tenho um computador lá na minha casa, lá, sai no escritório e sabadão de manhã, em vez de ficar brincando com meus filhos, eu vou para o computador trabalhar. Eu não consigo desligar. Quantos domingos eu passei lá no meu computador trabalhando? Agora, eu sou autônomo. Se eu não trabalhar, eu não ganho. E ainda gasto. Tem um prejuízo danado. Agora, você é empregado. Professor, então o cara trabalha 24 horas, o cara vai rachar de hora extra. Acrescentaram o inciso 3º do artigo 62, que diz o seguinte: não precisa anotar, não tem obrigação de registrar o ponto. Se você não tem obrigação, se você não tem jornada de trabalho, você não tem direito a hora extra, mesmo que você trabalhe 20 horas por dia. Professor, mas o cara vai controlar a hora que começa a trabalhar, a hora que eu paro. Bom, aí tem controle de jornada, descaracteriza, aí você tem direito a hora extra, eventualmente, se quiser. Mas a regra é teletrabalho. Então, na tua casa, vamos combinar uma produção. Não vamos longe. Não estou dando ideia. Até porque eu sou advogado trabalhista do reclamante. Não defendo a empresa. Eu tenho o pessoal que trabalha na minha empresa enrolando cadeira. Você falou, agora você vai enrolar a cadeira na tua casa. Levo até ele a cadeira, o cordão lá, que não sei o nome, a cordinha lá de plástico. E o cara estava na casa dele. E aí, por que eu preciso manter o barracão? E o cara, não sei, eu não conheço produção de cadeira também. O cara tem que fazer lá 10 cadeiras por dia. Quantas horas ele vai trabalhar não me interessa. O cara nem saber, ele não tem jornada mesmo, ele tem que entregar 10 cadeiras. Professor, e na minha casa? Na tua casa. Eu não quero. Passar bem. Quantos vão querer? É o mercado de trabalho. É as novas regras. Depois da hora intermitente, vocês querem o quê? Quem que vai falar não? Recebendo certinho, tudo, né? As 220 horas mensais. Os 30 dias.
questão ainda em debate é o seguinte, pessoal, o artigo 75D, que fala do trabalho intermitente. A disposição relativa... Deixa eu ver se é isso mesmo. Aqui, ó. As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e de infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso das despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito. As utilidades mencionadas no caput desse artigo não integram a remuneração do empregado, ou seja, não tem natureza salarial, nada, é só indenizatório. E aí, se é previsto no contrato escrito, de quem que é o custo dessa operação remota? Do empregado? Mas a lei proíbe isso, porque se eu sou responsável pelo negócio, princípio da alteridade, eu sou sócio, não empregado. E como fica a situação? Quem é que vai bancar os custos? Mas a lei, muito mais que fala assim, ó, serão previstos em contrato escrito. Acredito que aqui não vai ter muita celeuma, no começo sim, mas depois o judiciário vai dizer, não, o custo do negócio é sempre do empregador. Não tem como. Não é mesmo, pessoal? Mas está previsto. Agora, eu como empresário, na hora vem na minha cabeça, opa, se eu montar uma empresa, eu quero os empregados todos na casa dele, não tem ninguém aqui. Na empresa, uma salinha, 4x4. Meto 4, 5 computadores virados para a parede, 4, 5 funcionários mantendo a operação dele. E acabou. E transfiro a fábrica, a indústria, para casa dos meus empregados. Obviamente aquilo que é possível, né? Você não vai moer cano e fazer álcool na casa, não tem jeito. Tem uns, né? Férias, pessoal. Quais foram as alterações das férias? Pode ser dividido em 3 vezes, em 3 períodos. Ok? As férias poderão ser usufruídas em até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias. Então, um período de 14 dias corridos, e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos. Certo? Então, você vai ter umas férias de 14 dias, um de 6 dias, outro de 5. É vedado o início de férias, isso daqui foi regularizado apenas. É vedado o início de férias, das férias, no período de 2 dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado. Quais são? Domingos e feriados. Então, 2 dias antes eu não posso tirar férias. Senão, imagina, uma férias de 5 dias, o cara me dá as férias a começar a contar na sexta. Sexta, domingo. Oh, que férias, né? Vou descansar muito. Mas a gente vê assinar uma coisa e fazer outra na prática. Pessoal, tempo à disposição teve uma alteração importante em relação a isso aqui, ó. Horas de trajeto, horas em times. Imagina que a tua empresa, a empresa onde você trabalha, fica num local de difícil acesso. O que é um local de difícil acesso? Vamos imaginar uma empresa que faz álcool e açúcar no bairro rural. Você pega um ônibus na cidade que você mora, você demora 1h30 para chegar nessa empresa. Você estava disponível a empresa que você trabalha desde a hora que você monta nesse ônibus. Você pode fazer alguma coisa para você nesse período? Não. Então você está disponível para o empregador. O que determina a lei hoje? Se o transporte for fornecido pelo empregador e o local de difícil acesso, não servido por transporte público, e se servidos os horários do transporte público não coincidir com a entrada e saída dos empregados, a empresa é obrigada a pagar como hora extra esse tempo que você ficou no transporte. Acrescido adicional legal, de 50%, e ainda reflete nas férias da terceira e assim por diante. E agora, pessoal? Agora você vai ficar 4 horas dentro de um ônibus para chegar na empresa, que não é mais, a empresa não é obrigada. Acabou o Instituto das Horas Intímeras, das horas de deslocamento. Então, aquelas convenções coletivas de trabalho que já previam o pagamento de horas intímeras, as decisões judiciais que nós conseguimos lá, obrigando essas empresas a pagar horas intímeras, acabou. Pessoal, imagina uma empresa que fica 1 hora do local onde você mora, se fica 1 hora para ir, 1 hora para voltar, são 2 horas do teu dia perdido em transporte.
perdido, porque a empresa não é obrigada mais a te indenizar. Sendo que você está dentro do transporte da empresa que leva até ela, e aquilo lá, aquele tempo, então, é de interesse da empresa. Não é teu interesse estar dentro do ônibus parado. Acabou isso. Registro de empregado. Daqui o pessoal do escritório vai adorar isso daqui, ó. Se você não registrar, você não paga uma multa de R$3.000. Só que essa multa não reverte ao trabalhador, infelizmente. Então, a empresa que tem empregado trabalhando e não registrou, pode correr uma multa administrativa de R$3.000 por empregado. Aí vem um alívio, se for, reduz para R$800, se for microempresa ou empresa de pequeno porte. Microempresa eu até aceito essa redução, mas empresa de pequeno porte eu já não aceito, que já é uma empresa de um porte elevado. Quanto que está, Renato? 350 mil? Acima de 350 mil ano? 300 mês. Que absurdo. Uma empresa que fatura 450 meses tem que conseguir pagar 3 mil de multa porque não registrou seus empregados. E se na carteira de trabalho não ver as anotações, aí tá, pessoal do escritório, toma cuidado com isso daí. Sabe quando vocês acertam a carteira só na homologação? Aqui, ó. Se vocês não registrar, não manter em dia as obrigações do artigo 41 da CLT, que é a informação de acidente, férias, alteração salariais, alteração de funções, em dia, e tiver uma fiscalização, vocês vão pagar R$600 de multa por empregado. Sabe aquela carteira que branca até a homologação? Tem que ser devidamente agora anotada. Gestante. Atualmente a gestante não pode trabalhar em área insalubre. Área insalubre é que vai prejudicando a saúde do profissional devido aos produtos químicos, enfim. Produto químico, ruído, calor, vibração. E como fica com a nova regra? A nova regra é o seguinte: se a insalubridade for em grau máximo, a lactante ou a gestante não pode trabalhar na área. Mas se for até grau médio, grau mínimo e médio, que é 10% e 20%, vai poder trabalhar. Então a lactante e a gestante vão poder trabalhar em áreas insalubres se o grau de insalubridade for mínimo e médio, 10% sobre o salário e 20% sobre o salário, não dele, o salário não, é mínimo, que o pagamento da insalubridade é sobre o salário mínimo, não sobre o salário base do trabalhador. E pessoal, e aí? E aí o seguinte, que determinado produto químico pode prejudicar o feto ou a criança através do leite. E quem vai dizer então, olha só, quem vai dizer então que se pode ou não pode trabalhar? O médico da mulher. Se o médico da mulher, de confiança da mulher, o obstetra dela, o pediatra fala assim, olha, não pode trabalhar naquela área lá, porque vai prejudicar a criança ou o feto, você vai ter que se afastar. E a empresa não vai poder questionar o laudo. É assim que acontece? Na prática não é assim. Mas está na lei, não vai poder questionar. Acontece, pessoal do Brasil, o seguinte, que eu tenho uma área insalubre na empresa e vai um perito e fala que a área é grau máximo de insalubridade. Vai um perito e fala que é grau médio. Vai outro e fala que é grau mínimo. E vai um outro lá e fala assim, ó, não tem insalubridade nenhuma ali. Eu tenho empresas integradas na relação trabalhista, no mesmo local eu tenho um lado falando que é insalubre o ambiente e o outro lado falando que não. E aí? E tem outra coisa. Olha que interessante. Se a mulher não pode trabalhar na empresa, se a empresa não tem ambiente para reabilitar, readequar essa mulher, ela tem que ser afastada. E se ela for afastada, ela vai receber o quê? Auxílio maternidade, ele só pode ser concedido 28 dias antes do parto. E se ela for afastada com 6 meses, quem vai pagar?
que seria auxílio-doença. Qual é o problema do auxílio-doença? A perícia médica do INSS. Você chega lá para ele e fala: o que você está fazendo aqui? A empresa não tem como me reabilitar, me enquadrar em outra área. Não tem área lá na empresa que não seja insalubre. Então vai falar: minha filha, mas você não vai receber pelo INSS, mas o INSS só recebe quem está doente, quem está incapaz, mesmo que parcialmente, para o trabalho. Vai negar o benefício. E ali fala que se o INSS, a mulher não está apta ao trabalho, a pessoa não está apta ao trabalho, o INSS não paga, não é obrigação nem do INSS nem do empregador. Vai ser considerado tempo à disposição do empregador, ou seja, vai receber os salários parados em casa? Como é que vai ficar essa situação? A lei não está prevendo isso. E aí, quem não falei com nossas mulheres grávidas? Nas empresas. Se isso acontecer faltando 28 dias para ter neném, é legal. Auxílio maternidade, afastar, tranquilo. Aí receber o salário maternidade, tranquilo. Mas aí ela ficar 8 meses da gestação no ambiente insalubre, o que tiver que prejudicar o feto, já prejudicou. Não, vamos mudar a lei previdenciária para, nesses casos, então, criar um sistema de antecipar o auxílio maternidade. Legal. O auxílio maternidade 120 dias. Eu afasto ela com 6 meses, ela fica 3 meses antes do parto. Quando o neném nasce, ela tem mais 30 dias só de licença. Ela tem que voltar a trabalhar com a criança com um mês de vida. Pessoal, nossos representantes fizeram isso. Intervalo de alimentação. A mulher continua tendo o direito de intervalo de alimentação. 2 vezes ao dia de 15 minutos. O problema é que vai passar a ser mediante acordo individual. Eu não sei o que dá para acordar aqui. Ó, você vai ter 2 períodos de 15 minutos, só que fazer os 2 períodos na parte da tarde. A criança não mama de manhã. Vestimenta. Há uma discussão na justiça se eu posso usar o uniforme da minha empresa, então aí tranquilo. E se nesse uniforme tiver marcas? Eu trabalho no supermercado, que lá tem a marca do supermercado, mas no braço, nas costas, aqui na barriga, no toque, tem 200 marcas diferentes. Eu sou obrigado a fazer publicidade dessas marcas? Hoje, se você entra na justiça, alguns juízes indenizam você por uso da imagem. Até penso que são jogadores de futebol nessas horas. Acabou. A lei fala que o empregador pode colocar 200 marcas. Lógico, desde que não atente a moral, os bons costumes, aqueles negócios todos. Mas eu posso colocar todas as marcas que tem nas rondas do supermercado no meu uniforme, que eu não posso reclamar mais. A lei regularizou isso daí. Extinção do contrato de trabalho. Pessoal, isso aqui foi interessante, mudou muito. Hoje, se você tem mais de 1 ano de empresa, a empresa vai homologar a tua rescisão no sindicato. Se não houver sindicato, no Ministério do Trabalho e Emprego. Se não tiver nem sindicato, nem Ministério do Trabalho e Emprego, numa autoridade competente. Pode ser o juiz leigo, o juiz da cidade, pode ser até o juiz de paz pode homologar. Em vez de casar, ele vai lá e homologa. Tudo bem, não tem autoridade, vai aqui lá mesmo. Aliás, ele presta um serviço público. E como fica agora? Você pode ter 10 anos de empresa, a tua homologação vai ser na própria empresa. E quem é que vai conferir as tuas verbas rescisórias? Acho bom vocês estudar a verba trabalhista. Bom, e como é que fica? O pagamento foi padronizado, tinha uma regra que se você cumprisse o aviso prévio, a empresa tinha que pagar no primeiro dia útil seguinte ao final do aviso prévio. Se você não cumprisse o aviso prévio, fosse indenizado, ela tinha que pagar em até 10 dias. Essa regra acabou, passa a ser 10 dias no final da rescisão contratual. Certo? Então, com aviso ou sem aviso, é 10 dias. Ele tem que te pagar. E se ele não pagar em 10 dias? Ufa, pelo menos a regra da empresa tem que indenizar você em um salário seu, continua. Nessa homologação, nessa rescisão que vai acontecer 10 dias ao final da tua rescisão do contrato de trabalho,
A empresa vai ter que te fornecer todos os documentos necessários que comprovem a rescisão contratual. A carteira de trabalho sua, baixada pelo empregador, vai ser documento hábil habilitar o seu seguro-desemprego e o fundo de garantia. Porque a empresa tem que movimentar a conta do fundo de garantia e informar as autoridades do Ministério do Trabalho e Emprego da sua demissão. Quando você for lá com a sua carteira de trabalho, já vai estar tudo disponível. Simples assim. Não funciona nem no sistema atual, imagina desse jeito. Aquele negócio de guia, assinatura do sindicato, acabou. Vai ser muito mais simples hoje uma homologação. Pessoal, infelizmente a gente não vai conseguir concluir. Justa causa, tem um negócio interessante, acrescentou-se mais um motivo de justa causa. É quando você é profissional, que tem que ter uma habilitação para trabalhar, você perde a sua habilitação por culpa, por dor, ou seja, você fez algo intencional que fez com que você perdesse a sua habilitação. Vamos analisar um contador, já que tem dois amigos meus aqui. Vir nas minhas palestras é problema. Imagina que os Renatos, e é Renatos dois ainda, interessante isso, né? Fazem algo lá que causa um dano proposital ao fisco ou aos seus clientes. É o CRC? O CRC vai lá e corta a habilitação dos caras, os caras não podem trabalhar como contadores. Analisar, eles são empregados numa empresa, porque tem empresas que têm um quadro próprio de contabilidade. Eles podem ser mandados embora por justa causa. E foi por culpa, erraram, causaram dano, mas não foi intencionado. Mas mesmo assim o CRC foi lá e cortou a habilitação dos caras. Eles não podem ser mandados embora, eles têm que ser enquadrados em outra função. É só por dolo, é intencional. Aí eu penso, e o motorista profissional? O motorista profissional, por exemplo, que faz uso de droga, que é muito comum hoje, discute-se, tem trabalho científico, está na televisão a todo momento, e causa um acidente, matam a família, enfim, obriga a empresa a indenizar aquela família. O fato do cara usar droga ilícita não leva ao dolo, ou seja, ele não assumiu o risco de causar o problema e ele perdeu a habilitação dele, mesmo que levou uma suspensão, porque geralmente isso daí dá homicídio culposo. O homicídio culposo é punível até 4 anos, mas geralmente se for primário vai para 2 anos. Ele não vai preso, ele vai assinar lá mensalmente no fórum, só que a carta, a habilitação dele fica suspensa. A habilitação dele fica suspensa, ele não pode trabalhar na área dele. E aí? Vou poder dar justa causa? A lei deixa tudo. Eu não tenho outra opção, minha empresa é uma transportadora. É mais uma coisa aí para a gente discutir aí futuramente nos tribunais. Eu quero falar do acordo, extinção de contrato. Pessoal, se eu estender 5 minutos, me perdoe, eu só quero falar 2 coisas importantes. Primeiro, isso aqui, ó, extinção do contrato de trabalho por acordo entre as partes. Não estou feliz na empresa, a empresa não está feliz comigo, pode mandar embora, faz aquele acordo. Isso que nós fazemos hoje em dia, você me devolve os 40%? Isso é crime, mas, enfim, se ele não falar, também não fala, fica por isso mesmo. Acontece o seguinte, pessoal, que isso foi legalizado da seguinte forma. A intenção do legislador é colocar fim ao contrato de trabalho por mútuo consentimento. Então eu, meu patrão, chego numa acordo e falo assim, olha, vamos rescindir o contrato de trabalho por mútuo consentimento. Quais são os meus direitos? Eu vou receber como empregado 13º e férias, normalmente. Meu aviso prévio vai ser pago pela metade, ou indenizado pela metade. Então, se eu ganhar R$1.000, vou receber 500 de aviso prévio. Vou poder levantar 80% do meu fundo de garantia. A empresa vai pagar, sabe aquela multa de 40% do FGTS? A empresa vai ter que pagar só 20%, cai pela metade. E quem é o grande beneficiado? O governo. Eu não vou ter direito ao seguro-desemprego. Eu quebro para o patrão, eu quebro o empregado, e quem não paga as custas é o governo, que é o maior beneficiado. Agora imagina uma pessoa que tem 20 anos de empresa, tem lá seus 50 mil, 40 mil depositados, ia ganhar R$12.000 de multa de 40%. Pessoal, o FGTS substitui uma indenização que está prevista no artigo 477, que caiu em desuso.
com o surgimento da FGTS? Que era uma indenização que dava aos empregados com mais de 10 anos de empresa. Não existe. O FGTS substituiu. Então, como é feito? Por mês, o meu patrão vai pagando lá a indenização, mensalmente, fica depositado lá. Então, esse 30% a mais, ou 40% a mais, é uma garantia. Cai pela metade. E eu levanto só 80% do depositado. Ok? Só que eu não tenho direito a seguro-desemprego. A maior vítima dos acordos é o governo, porque você era mandado embora, pegava o seu fundo de garantia depositado 100%, pegava todo o seu acerto, você lesava em até metade do seu aviso prévio, e quem pagava o seguro-desemprego era o governo, então o maior prejudicado era o governo, em tese, e ele se livrou desse problema. Ó, vocês fazem a por dia que vocês quiserem aí, uma regrinha básica aí de um abre mão de um pouco, o outro também, e agora eu me livro do seguro-desemprego. Isso aqui, ó. Gente, no começo do ano, até eu dei uma palestra de 2 dias aqui, houve alteração na lei da terceirização, do trabalho temporário e terceirização. O trabalho temporário ficou legal. Estendeu-se o prazo, enfim, ficou bacana. Só que incluíram na lei do trabalho temporário o terceirizado. Só que, como fizeram uma lei da noite para o dia, e os deputados e senadores são analfabetos, quando eles foram incluir a terceirização de qualquer área, esqueceram de colocar atividade fim. Então só pôde terceirizar a atividade meio. E já era assim a regra. Então o jeito que estava até agora, eu não podia terceirizar a atividade fim. Só atividade meio. Então eu troquei 6 por meia dúzia. Em vez de tirar, eu tirei o número 6 e escrevi meia dúzia. Ficou a mesma coisa. Agora eles corrigiram. Agora o cara que fez essa lei da reforma é muito inteligente. O que conseguiu? O que eles incluíram? Artigo 4º. Considera-se a prestação de serviço a terceiros a transferência feita pelo contratante de execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal, a pessoa jurídica e privada, prestador de serviço, que possui capacidade econômica compatível com a sua execução. Tem uma regrinha, essa mesma lei, sobre terceirização lá. Para você ter uma ideia, você tem uma empresa de terceirização de até 10 empregados, você basta ter uma reserva de 20 mil. 20 mil não paga nem a reserva decisória de 10 empregados. Antigamente era uma regra muito mais séria, né? Bom, então eu posso terceirizar qualquer atividade. E aí vem um perigo. Como se não bastasse aquele monte de condições que pode ser alterado contra o trabalho, essa faculdade, por exemplo, pode contratar uma empresa terceirizada de professores. Aí, caros colegas, estão todos na rua. E pior, você só vai poder voltar a essa empresa depois de 18 meses, perdão, que é pior, né? Só depois de 18 meses. Então, ainda bem que o George não está aqui. Se essa faculdade mandar todo mundo embora e contratar uma empresa que fornece professores terceirizados, nós que fomos lá embora, a gente tem 18 meses de geladeira aí para poder voltar a trabalhar como terceirizado. Agora presta atenção. Imagina uma empresa que terceiriza tudo. Ela gasta um X com a sua folha. Ela vai terceirizar para gastar mais que X? No mínimo ela vai manter o X e se livrar da dor de cabeça. Agora, esse X que mantinha o seu quadro vai manter a empresa terceirizada com o seu custo de operação, total, folha, deslocamento, todos os direitos trabalhistas, enfim, mais o lucro. O que significa o trabalho temporário? O terceirizado vai ganhar menos. É impossível manter esse mesmo X de custo, os mesmos salários. E a empresa não tem lucro? A empresa é altruísta, a ponto de contratar a gente e repassar 100%. Mesmo assim não daria nenhum salário, porque tem um custo de operação. Tem os encargos. Aspecto importante, justiça gratuita. Na justiça do trabalho, se você provar que você não tem condição de pagar o processo, qualquer pedido seu, mesmo que você perca, você é isento. Vamos imaginar a insalubridade. Se você perde insalubridade, se você não ganha insalubridade em uma perícia, eventualmente nega a periculosidade, você não precisa pagar o perito. Quem paga é a União. E como é que fica hoje? Hoje você paga o perito, se você não tiver direito à insalubridade.
Gente, insalubridade é impossível de você determinar que vai ganhar. Por quê? Porque as perícias vão no mesmo local. O empregado A entra, trabalha no local, entra e ganha insalubridade. O empregado B, que trabalhava junto com o empregado A, reclama a insalubridade, junto ao laudo paradigma, e o outro perito fala que ele não tem direito. Eu tenho no meu escritório perícias do mesmo local de empresas aí que um fala que o outro fala que não. E aí? Bom, mesmo que você tenha justiça gratuita, que te isentaria em tese de todos os custos do processo, você vai ter que pagar, se naquele mesmo processo você ganhou outros pedidos. Vai abater do seu ganho dos outros pedidos. Então, se você pediu insalubridade de hora extra, perdeu a insalubridade, mas ganhou hora extra, o valor da perícia vai ser descontado das suas horas extras. Professor, eu só pedi insalubridade, perdi. Você tem outro processo na justiça do trabalho? Tem. Então vai descontar aquele outro processo. Na justiça do trabalho, hoje, com a reforma, se você perdeu o processo, você vai ser sucumbente. Você vai ter que pagar o advogado da outra parte, entre 5% e 15%. Professor, mas eu tenho justiça gratuita. Não vou pagar. Na justiça comum, estadual, se você tiver justiça gratuita, você não precisa pagar. Porque você tem justiça gratuita. Artigo 98 do Código de Processo Civil, que isenta das custas com perícia, publicação, enfim. E lá? Lá não. Lá, se você for sucumbente, você tiver um outro processo entrando na justiça do trabalho, vai descontar do outro processo. Gente, e justiça do trabalho é o órgão que tem menos regra processual. Então você pega um empregado que trabalhava numa determinada empresa e faz, ele ganhava isso, aquilo, aquilo, faz os pedidos, você ganha 100%. Você pega o cara que trabalhava do lado dele, entra com o mesmo processo, só altera a data e valores. Você perde os pedidos. Por quê? A interpretação do juiz, ele é livre para interpretar a prova do jeito que ele quer. Tem 3 juízes. Os 3 juízes de Araçatuba decidem de forma diferente. Quando cai num determinado juiz, eu sei que eu vou ganhar ou que eu vou perder. Vocês entenderam? E como é que faz nesses casos? Só tem direito, a regra assim, como é que o juiz nada? Você podia ganhar 10 mil por mês. Se você provasse gastos próximo de 10 mil, você tinha direito à justiça gratuita. Porque o que importa não é o teu salário, é aquilo que você ganha livre, é a tua disposição orçamentária. Hoje não. Hoje, se você ganhar mais que 40% do teto previdenciário, que é 5.500, ou seja, se você ganhar mais de 2 mil e pouquinhos reais, você não tem direito à justiça gratuita. Você tem que pagar 100% do processo, e um processo, eu garanto a vocês, é caro. Muito caro. Principalmente com o trabalhador. Pessoal, eu fico por aqui. Eu agradeço imensamente a paciência de vocês, a oportunidade de expor a nova regra. Claro que vai ter muita discussão, muita jurisprudência. Os tribunais de trabalho não vão se contentar com as limitações impostas a eles. Enfim, mas o panorama é este. Eu agradeço novamente o professor Roberto, coordenador do curso de administração, aos alunos de administração, aos professores da pedagogia, se puder trazer seus alunos aqui, aos alunos de pedagogia, que aqui estão, a vocês que estão acompanhando a palestra, mas não são da faculdade, muito obrigado pela presença. Se vocês quiserem conversar alguma coisa comigo, perguntar, trocar uma ideia, falar, olha, eu já ouvi um negócio diferente, fique à vontade, estou à disposição, aqui são os meus contatos, podem procurar lá no escritório, eu sempre todo mundo bem, né? Ao contrário do que alguns alunos falam. Eu sou o professor mais legal da faculdade, inclusive o mais bonito, né? E eu agradeço, pessoal. Muito obrigado.